Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de farmácia e farmácia hospitalar. Hoje eu vou dar para vocês o papel do técnico em farmácia na farmácia hospitalar. Desculpa, acho que eu engasguei um pouco aqui, não sei porquê. A gente já conversou, né, bastante na última aula que a gente teve sobre o papel do técnico. Mas como não ficou gravado, não ficou registrado, é claro que eu vou acrescentar matéria para vocês hoje, mas só para deixar bonitinho qual é o papel, né? Que é aplicar as boas práticas na separação, né? Armazenamento e dispensação dos medicamentos para os pacientes, para as farmácias satélites que a gente conversou, para enfermaria, etc., né? Diferenciar os tipos de medicamentos e cuidados específicos da farmácia hospitalar em relação a eles. Exemplo lá, alimentação parenteral. Ela vai ficar na geladeira. A insulina vai ficar na geladeira. Ou os controlados vão ficar dentro do armário, né? Então, tem toda essa diferença. E a gente vai comunicar também as intercorrências e ocorrências que ocorrem nesse ambiente para o farmacêutico responsável. Porque é ele que vai ter a decisão final. Ele vai ser tipo o chefe de vocês e vocês vão relatar tudo para ele. Ele, junto com vocês em equipe, vai tomar uma decisão. Muitas vezes uma decisão coordenada com vocês, né? Vocês vão dar uma ideia para ele, e aí o farmacêutico vai dar a última palavra. Se sim ou se não. Aí, para a gente deixar claro os passos que a gente tem que tomar certinho, eu coloquei esse probleminha para vocês. Imagine que o hospital recebeu uma grande quantidade de medicamentos controlados e de alto custo, ou seja, aqueles que ficam no armáriozinho separado, que só alguns podem ter a chave. Aí o técnico em farmácia, durante a conferência, percebeu que alguns estão armazenados de forma inadequada e com etiqueta trocada. Já pensaram uma coisa dessa? O que ele tem que fazer para garantir a segurança do paciente? O que vocês fariam nessa situação? Eu não escuto vocês, acho que está mutado. Agora sim. Imagina só essa situação, controlados com etiqueta trocada. Caros. Eles não são pouco caros, eles são bem caros. O que vocês fariam? Quais os passos vocês seguiriam? Recolheria, devolveria. São passos, sim. Mas aí eu vou falar para você a ordem, né? Dos passos que vocês têm que fazer. Oi? Não, ela não tomou, não. Vocês receberam, tá tudo trocado. E aí vocês não podem usar, né? O primeiro passo vai ser isolar esses medicamentos dos outros, né? Colocar eles em caixa, isolar dos outros, porque para não misturar. Para vocês encontrarem eles mais fáceis e ter controle deles. Então, vocês isolam esses medicamentos. Aí, o segundo caso, você vai investigar a causa do problema, né? Você vai ver se aconteceu no hospital, na hora que chegou, se alguém trocou, né? As etiquetas, se aconteceu do fornecedor, se veio da indústria direto assim. Vocês vão investigar, vocês vão rastrear isso. Porque vocês precisam relatar, né? Num relatório, tudo certinho. Tem que ter essa informação, saber onde foi o erro, para não se repetir novamente. E se repetir, como proceder da próxima vez, né? Aí vocês têm que notificar as autoridades competentes, que aí, no caso, vai ser o farmacêutico,
para vocês, né? Aí ver o tamanho do problema. É analisar o impacto que isso vai ter. Vai que não tinha nenhum desses medicamentos controlados lá em estoque para vocês. Chegaram agora. E os pacientes precisam. Então tem que ser tudo resolvido muito rápido. Vocês têm que analisar esse impacto. Existe medicamento para dar para o paciente? Tem algum no estoque? Quantos estão precisando? Né? E relatar isso para o farmacêutico. Vocês vão ter que ir anotando e vendo. Aí, como eu falei, descobrir de onde vem esse problema, vocês adotam uma medida preventiva. Se vem do fornecedor assim, geralmente a gente troca de fornecedor, ou a gente conversa, né, e fala, poxa vida, não dá para acontecer isso, né? Medicamento controlado, caro, meus pacientes aqui precisando, não rola. E pensar que a segurança do paciente é a prioridade máxima. Eu não posso chegar lá, eu não sei o que é isso, é um comprimido branco. Tá aqui, eu não sei se é Rivotril, se é o Prazolam, se é um quimioterápico, o quê? Entendeu? Não pode. Então, sempre esses têm que ficar isolados, tem que corrigir o problema, notificar o farmacêutico, vira uma zona que só. Mas não é comum de acontecer. Pelo menos não onde eu trabalhei, com outras pessoas que eu conversei, assim, não tiveram muitos casos disso, não. Tá? Mas é possível. Aí, outra coisa falando que a gente conversou também, mas para ficar registrado na aula, caso vocês queiram ver depois, é o papel do técnico em farmácia dentro do hospital. Que é dispensar os medicamentos de acordo com a prescrição. Lembra que eu falei que elas chegam aos montes? E a gente tem que olhar as prescrições e aí colocar tudo certinho dentro do saquinho, etiquetar, mostrar para qual paciente vai, né? Armazenar corretamente os fármacos. Vocês também lembram? Controlar os estoques e registrar os medicamentos de uso controlado. Esses de uso controlado sempre vão ter isso. Um exemplo, o Citotec, vocês conhecem ele, não conhecem? Citotec. O Citotec, ele foi desenvolvido para problemas graves no estômago, tá? Só que ele tem uma reação adversa, que é o aborto espontâneo. Então, as pessoas passaram a usar como abortivo no Brasil. Em outros lugares do mundo. Ele é um dos abortivos, assim, que o pessoal compra, às vezes, no mercado negro e não sabe nem o que é que está comprando, o que é que está tomando, né? Fora que ele pode causar hemorragia, etc e tal, que o pessoal faz em casa, então. Enfim. Só que até hoje ele é comercializado somente, unicamente para hospitais e com hospitais com... opa! Piscou a luz aqui. Em hospitais com licença, né? Para receber essas medicações. Você tem que explicar por que você está pedindo. Mesmo sendo um hospital. E aí ele tem que ficar guardado, com certeza bem guardado naquele armário. Porque existem pessoas, infelizmente, que pegam, pessoas que comercializam de dentro do hospital. Então é uma coisa que vocês têm que ficar muito de olho. Porque depois é uma coisa que cai na farmácia, sabe? Como sumiu isso aí? Alguém me explica? Cai para a farmácia central. Então, vocês têm que estar sempre muito de olho nesses medicamentos. Outro papel do técnico,
fracionar, fracionar as doses e preparar os kits. E a gente conversou, de vez em quando vocês vão ter que manipular um medicamento ou outro. Aqueles que vêm meio prontos já, vocês vão ter que ajustar a dose para criança, para adulto, né? E mandar no saquinho do paciente correto. Auxiliar na UTI, se vocês forem trabalhar, por exemplo, na farmácia satélite da UTI, é uma farmácia já mais calma, porém complexa. Porque se o paciente, quem está na UTI, geralmente está em coma induzido, alguma coisa assim, porque a UTI é um lugar muito ruim de ficar. Está entubado, tal, a pessoa não consegue ficar na UTI acordada. Só que geralmente esses pacientes estão em estado crítico. Então, se alguém começa a infartar ou alguma coisa, a ação é muito rápida, né? E às vezes é mais de um que começa a ter o problema. O pessoal que trabalha em UTI fala que é uma surpresa. Você não sabe como é o seu dia a dia. E é um dia a dia que às vezes pode estar tranquilo e de repente pode estar tudo dando errado. Então a UTI é um pouquinho diferente a dinâmica, né, do hospital. Então, se vocês forem trabalhar na UTI, alguma coisa assim, se vocês gostarem da farmácia lá, vocês vão ter que auxiliar tudo na hora, na separação. Adrenalina, corre lá, pega. Né? Algum kit do antialérgico, etc. Vocês vão ter que... corre para lá, corre para cá. E sempre relatar os problemas para o farmacêutico responsável. Aí, aqui, só falar das categorias que eu já bati bastante vezes nelas, mas falar assim, por exemplo, os medicamentos psicotrópicos e controlados, eles têm um registro específico, né? Da portaria 344 de 98. Você precisa ter esse registro para você poder ter no hospital ou para comercializar, por exemplo, numa drogaria, numa farmácia. Não sei se vocês já viram algumas drogarias e farmácias não têm controlados. Você não consegue comprar alguns antidepressivos, você não consegue comprar algum ansiolítico, etc., porque elas não têm licença para ter. E o hospital é a mesma coisa, eles vão precisar dessa licença. Explicar por que usariam isso. Os antibióticos precisam de atenção, né, por serem os cursos de cápsula e comprimido, é tranquilo. Mas aqueles que são injetáveis, né, ou via intravenosa, tudo, eles precisam, às vezes, estar em um acondicionamento correto. Os quimioterápicos. Não dá para mexer em quimioterápico sem EPI. Pelo amor de Deus. Porque um quimioterápico ele não vem pronto, a não ser que seja um metrotexato da vida, que é comprimido e tal. Mas quando vocês vão dar para o paciente o quimioterápico lá no hospital, é via intravenosa. Ele não vem pronto. Ele vai vir um monte de... seja ele em ampola, seja ele em cápsula, seja em... meu Deus, tubo, né? Vidro, etc. Vai vir a solução dele, vai vir a pó de formulação dele, e vocês vão ter que mexer com isso e vão ter que prepará-lo. Sempre com a EPI dentro da capela de exaustão. Não pode respirar aquilo, não pode encostar naquilo, não pode nada. Porque quando ele não está pronto, ele é super tóxico. Então, para evitar acidentes e outras coisas mais, tem que ser feito assim. Tem todo um protocolo para mexer com eles e que se vocês forem trabalhar com isso, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter o protocolo, provavelmente, do hospital para mexer com eles. Tá?
E a nutrição parenteral, igual eu falei, eu tô com um problema hoje, gente. Acho que é o frio. Minha garganta tá seca. Mas assim, eu não tenho vontade de tomar água, tá gelada. Não tá bom. Aplicar as boas práticas, né? Que a gente também falou na aula passada, que são as conferências das prescrições, bonitinhos, armazenamentos também bonitinhos, conforme as normativas. A higienização e organização do ambiente de trabalho tem que ter, por razões óbvias. Já vi cair muito medicamento, por exemplo, no chão, que está em ampola, etc. Ele cai, quebra, e a ampola é um negocinho tão fininho. É um vidro tão fininho, vocês já viram, né? A ampolinha, quando você quebra assim, aquele vidro fininho, é uma beleza para cortar. E aquilo no chão, então, é medicamento, é uma maravilha para limpar. Principalmente se ele for oleoso. Aí é igual Coca-Cola quando cai no chão. Você fica chateado, porque para limpar aquilo, Deus o livre. Mas, né? Tem que manter sempre limpo. Sempre adequado ao ambiente. E registrar a saída e entrada dos medicamentos também é muito importante, porque depois vão perguntar para você, aonde foi parar isso? Aí você vai falar, foi parar lá. X. Porque, né? Senão você que se complica. Aí, não sei, não. Aí o farmacêutico vai falar, como assim você não sabe, não? É. Bem desse jeito. Ok, já fiz isso. Quando eu trabalhei. Às vezes tem muito trabalho e a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra e não pode. Aí eu tive que descobrir onde, sair no hospital, sair para tudo que foi lugar, descobrir. Mas não, aí a gente tenta evitar isso. Tá? Aí esses erros comuns que eu comentei com vocês de troca de etiqueta, o armazenamento inadequado é o mais comum, tá? Se tá a insulina lá, essas coisas de geladeira, alimentação parenteral, medicamento para diabetes, outros afins, tem que ficar na geladeira. E quantas vezes eu já vi não estarem na geladeira, ou tirarem da geladeira, esquecerem. Lá de fora você perde. Simplesmente perde a medicação. O análogo do GLP-1 lá, tipo Ozempic, essas coisas que eu acho que eu comentei com vocês, eles não... Eles ficam fora da geladeira por 1 hora, acabou, estragou. E um custa R$1.000. Então, esses de geladeira são os mais preocupantes. Quimioterápicos também, etc. Tudo que for para geladeira ou que tiver que ficar em controle são os mais preocupantes. Oi. E, por exemplo, acabar a luz e não tiver gerador, o que faz? Todo hospital tem que ter gerador. Isso, assim, é obrigatório, né? Poxa, mas teve um apagão. Já aconteceu? De durar mais dias? Eu não sei se vocês pegaram esse apagão ou não no Brasil, mas já aconteceu. E teve lugar que ficou até 5 dias sem luz. O gerador não dá conta, perderam tudo. Inclusive, perderam pacientes na época. Mas foi um apagão que teve no Brasil, eu não me lembro exatamente qual ano que foi. Perto do ano 2000. Que foi no Brasil inteiro, pum. E alguns lugares eu acho que aqui, lá, eu morava em São Paulo. Ficou uns 2, 3 dias. Para São Paulo era o caos, né? Mas aí os hospitais ainda aguentam. Tem 3 dias de gerador, ok. Mas teve lugar lá no norte, nordeste, que ficou até 5, 6 dias sem.
Aí teve perda de paciente, perda de medicamento, inclusive até na indústria alimentícia, né? Teve muita gente que perdeu alimento, tudo mais. Foi um caos na época. Eu acho que vocês não viram muito desses eventos, né? Que bom pra vocês. Eu sinto que eu passei por tanta coisa nessa vida. Assim, eu nasci em 85. E eu passei por tanta coisa. Foi apagão, foi a internet que apareceu, o computador que apareceu, o celular que apareceu. Aí depois teve. Bom, eu nasci na época de transição. O Brasil, ele não era. Ele tinha acabado de sair da ditadura e ele ia voltar a ser democracia e república. Não tinha Constituição, foi feito em 88. Eu nasci em 85. Os anos 90 foram muito legais, aí, mas tiveram uma série de problemas também. Sei lá. Aí depois, agora no final, ainda teve a pandemia. Eu falei, o que mais que eu vou passar nessa vida minha? Né? Eu nem sou velha. Imagina o dia que eu for. Aí eu vou passar um exercício para vocês, pessoal, mas é para vocês fazerem em casa, tá? Porque ele vai valer 2 pontos e eu quero que vocês façam para mim um protocolo. Eu quero que vocês criem um protocolo para mim de segurança, tá? Vamos ler aqui. Então, isso. Só que vocês não precisam criar um pop de verdade, porque um pop é gigantesco, né? Mas aí vocês criam um pop resumido, com base nessa situação aqui que eu vou dar para vocês. O estoque de medicamentos está um caos. E erros nos registros podem colocar o paciente em risco. O farmacêutico precisa de um técnico ágil e atento para organizar os remédios, identificar as falhas e garantir a segurança de todos. Dividam-se em grupo de 4, tá? Que serão suas equipes. Se não tiver 4 pessoas para todo mundo, pode fazer em 2, 3, tá? Mas eu quero que vocês façam em equipe, justamente porque a gente trabalha muito em equipe na farmácia hospitalar. Então, eu quero que vocês discutam, sabe? Mas se não tiver para todo mundo 4, ok, fazer em 2, 3 e 4, tá? Aí vocês vão receber cada grupo aí vai receber se vocês quiserem escolher, dessas aqui, um tema para fazer o pop. 8 grupos? Tá. Que aqui eu separei 5. Mas a gente, então, eu vou criar mais 3. Aí eu coloco assim, grupo 1, que você anotou aí, tá? Primeiro. Vai fazer troca de medicamentos por nomes semelhantes. Tá? E depois você passa para eles. Grupo 2, dosagens incorretas. Grupo 3, medicamentos vencidos ou mal armazenados. Grupo 4, falta de informações nos rótulos. Grupo 5, dificuldade de encontrar os medicamentos no estoque. Grupo 6 vai ficar com armazenamento inadequado de medicamentos para geladeira. Grupo 7 vai ficar com dispensação de psicotrópicos para pacientes errados. Pacientes incorretos,
que não deveriam receber a medicação. E o grupo 8 fica com falta de medicamentos no estoque da UTI. Falta. Mas no estoque da UTI. Tá. Ó, pessoal, eu escolhi por vocês, mas não escolhi. Foi na hora que a Bianca foi falando, grupo 1, que ela anotou, 2, 3 e tal, eu fui atribuindo para vocês, tá? Aí ela vai passar para vocês o que foi atribuído conforme o nome que ela anotou, tá bom? Aí eu quero que vocês analisem os casos que eu passei, discutam as possíveis causas dos erros, por que isso aconteceu, como foi que isso aconteceu, quando isso aconteceu, se for aplicável, né? Aí, com base nessas análises, vocês vão elaborar um protocolo, tá? Para garantir, o protocolo para garantir a segurança dos medicamentos, do que fazer quando nessas situações emergenciais que vocês vão encontrar e para garantir a segurança do paciente. Ok? Aí vocês podem utilizar o material que vocês desejarem. Se vocês quiserem fazer slide, se vocês quiserem fazer isso por escrito, eu sempre deixo isso aberto para vocês terem essa autonomia de montar, né? Como desejar. Eu vou abrir no Classroom, eu vou dar para vocês uns 10 dias, tá bom? É porque eu não sei, porque tem gente que gosta, igual eu gostava de fazer os trabalhos assim, bem bonitinho, anotadinho, tudo cheio de coisinha. Aí tem gente que gosta, gente. Então eu deixo um espaço de tempo hábil, porque também vocês têm outras matérias, outros trabalhos, coisas para estudar, tal. E aí eu não quero que vocês se sintam pressionados a entregar tudo. Ok, deu o tempo certinho, então, da aula. Semana que vem a gente faz a correção da prova, tira dúvidas, se for o caso. Tá bom? Oi. Tá bom? Então tá. Um beijo, pessoal. Bom resto de dia para vocês. Obrigada. Tchau.